Olá, meu nome é Clarice, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Sexto Sentido, um podcast onde a gente aborda sobre temas existencialistas e profundos para você se tornar mais consciente de si mesmo e sobre o mundo à sua volta. O tema é um tema muito interessante que estava instalando assim na minha mente e que eu resolvi trazer, que é o tema obediência. Apareceu na minha mente porque eu tô tendo o hábito de ler a Bíblia de manhã, todo dia, até para me conectar mais com Deus e para conhecer mais de Deus. Vocês sabem que é um hábito que eu tô tendo, principalmente a galera do Instagram, que acompanha aqui também. Mas, enfim, vamos falar de obediência e por que ela é tão importante, na verdade, porque a gente precisa obedecer primeiramente para alcançar a liberdade. Disciplina é liberdade. Disciplina é a capacidade de você dizer não para o que te tira do seu foco, né? Ou seja, você obedecer o que você deve fazer. Então, a obediência é bem isso. Só de início, para vocês entenderem melhor sobre o tema, que na verdade quando a gente obedece às leis internas, quando a gente obedece a um guia interno, que aqui no Sexto Sentido, o guia interno é a intuição, a gente tende a ser livre e mais feliz conosco mesmos por conta desse alinhamento, mente, corpo, comportamentos e ações. A obediência surge já na infância, quando a gente recebe as leis dos pais, dos avós, dos nossos líderes religiosos, que a gente deve seguir certas normas, certas leis. Desde pequenininho, a gente tem uma pressão social sobre nós mesmos para que a gente se encaixe nos padrões da sociedade. Então, se você fazer algo que é considerado errado pelo todo, você é meio que afastado, sabe? É como um sentimento de rejeição. Isso foi muito importante porque observa-se na evolução do ser humano que os grupos que eram compatíveis, ou seja, que as pessoas seguiam as mesmas leis, as mesmas normas, eles eram unidade e conseguiam sobreviver. Então, naqueles tempos antigos, naqueles tempos passados cruéis, quando você era isolado, isso significava a morte, porque a gente sabe, né, que quanto mais juntos um grupo em unidade, mais forte eles são. Nós, os seres humanos, inclusive, somos mais fortes socialmente quando estamos com várias pessoas, quando pensamos com várias cabeças. Tem até aquela frase que fala que duas cabeças pensam mais que uma, né? E aí também a gente observa que os pais, os nossos criadores, eles têm um papel muito importante na criação da nossa consciência e na forma que quando na vida adulta a gente for enxergar o certo e o errado. Então meio que eles se materializam na nossa mente como figuras arquetípicas, sabe? Como símbolos. E a gente sabe o que é saudável, o que não é saudável, tendo eles como referência na nossa vida e levando isso para a vida adulta. Ou seja, essas normas da infância, elas são um legado que a gente leva para a vida adulta, só que na vida adulta nós mesmos somos os responsáveis pelos nossos atos. Então tem uma certa parentalização, autoparentalização, no qual a gente vai precisar obedecer a nós mesmos, ou seja, nos impor regras, nos impor normas, nos impor limites, dizer não quando é preciso dizer não. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida adulta com relação à obediência do guia interno também, que é a nossa intuição. Eu tenho um mantra que diz que na dúvida é sempre não, ou seja, quando você sentir, por exemplo, sinais são como borboletas no estômago e algum aperto no peito significa um não inconsciente do seu corpo. Eu sempre na dúvida de algo eu nunca faço. Eu sempre faço algo com muita certeza, com plena certeza. E a gente deve unir o emocional, o lado emocional, intuitivo, com o lado racional. Obediência é isso, é você estar aberto também a novos conhecimentos, a seguir de forma corajosa, porque às vezes seguir a intuição requer coragem e aplicar na prática o que deve ser aplicado. A obediência, ela também é uma forma de você conseguir aplicar na prática o que você aprende, o que você estuda. Eu tenho observado muito isso porque
Como uma pessoa que escreve e muitas vezes dá dicas para as pessoas seguirem um passo a passo para, sabe, tentando ajudar de alguma forma com relação ao desenvolvimento pessoal, eu tenho que ser uma pessoa também que lidera pelo exemplo, ou seja, que faz aquilo que eu estudo, que faz aquilo que eu consumo na internet, que está alinhada com os próprios valores. Então não adianta nada eu conhecer e estudar sobre, por exemplo, isso aqui, os conhecimentos disso aqui, os conhecimentos de vários livros e não aplicar na prática e falar para vocês aplicarem. Então, a obediência é uma forma de você estar consciente de que na vida existem passos a passos, sabe? São como receitas de bolo que você aprende algo novo e você precisa aplicar. Um outro ponto que eu queria citar também é com relação a conciliar aquilo que está dentro de nós, que a gente deve seguir, qual é o nosso propósito, né, que a gente tanto fala aqui, com também a questão de a gente ser obediente e viver de acordo com as pessoas, né, ter relações de reciprocidade. Quando a gente escolhe seguir aquilo que tá em nós, sabe, o nosso chamado e tal, meio que a gente pode desagradar algumas pessoas. E por isso que é importante conciliar, saber atender às necessidades alheias e do grupo, da sua família, da sua casa, para evitar conflitos também, mas também diferenciar aquilo do grupo com o que é seu. Se você sente que os valores não batem, haverá algum conflito em algum momento. E pode ser que você precise mudar de ambiente, pode ser que você precise se relacionar com pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas mais parecidas com você, porque quando há um conflito de pensamentos, você começa a questionar a si mesmo. E quando a gente se questiona, ou seja, a nossa identidade entra em jogo, a nossa autoestima baixa muito. E eu passei por isso recentemente, que minha autoestima estava tão baixa porque eu estava duvidando de mim mesma, alguns pensamentos conflitantes e incertos estavam tomando conta de mim e eu estava duvidando de mim mesma, sabe? Do que eu era capaz de fazer, da minha pessoa, se eu era uma pessoa boa, se eu era uma pessoa ruim. Tô conseguindo reverter a situação agora porque eu tive uma conversa comigo mesma de que eu tinha que confiar mais em mim, e aí vem a confiança em si mesmo para você seguir, porque muitas vezes quando a gente está num ambiente em que muitos duvidam da gente, a gente tende a duvidar de nós, mas o que prevalece é a confiança que você tem que ter em si e, claro, mudar de ambiente quando possível, se relacionar com pessoas que têm a mesma visão que você, porque lutar contra a corrente pode ser muito prejudicial. Mas também não é só sobre descartar a opinião alheia, não é só sobre não ouvir as pessoas, porque às vezes as pessoas são pontos chaves para o nosso desenvolvimento. Às vezes, algumas críticas que podem ser construtivas podem nos moldar e tornar pessoas melhores. É um jogo de cintura, a gente tem que saber equilibrar aquilo e nos conhecer muito bem, gente. Porque se a gente não se conhecer bem, vai entrar em um conflito existencial de identidade que vai ser o ó. Então você tem que saber diferenciar aquilo que você gosta, você saber qual o seu propósito e também conciliar com o todo, porque as pessoas também podem ser pontos chaves na sua evolução e na sua melhora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem ligados pro próximo que virá.